Delta cinquentou. Em comemoração aos 50 anos da Delta Veículos, hoje nós vamos contar um pouquinho dessa história desta concessionária genuinamente joinvilense. Eu e a Dulciana estamos aqui com o Flávio Lunardi e o Maurício Viel para apresentar para vocês um pouquinho da história de Joinville com a Delta Veículos. Começou com o seu Raul Lunardi, né, Flávio? Pode falar um pouquinho para nós? Boa noite. Isso mesmo. Como eu já comentei com você hoje, a pessoa certa que devia estar aqui dos 1980 e uns quebradinhos, não está mais entre nós há alguns anos. Mas eu estou aqui, é um prazer, Maurício, Beth, Dulce, pelo convite, fazer parte dessa história. A gente faz um pouquinho dessa história com certeza, agora está em ótimas mãos com o Maurício e com o Grupo Autelite. Então é um prazer estar aqui para falar com vocês e conversar um pouquinho sobre essa história. Como tudo começou, Flávio? Como que foi essa paixão por automóvel? Quantos anos você tinha? Como que você ouviu falar? A história começou lá na década de 80, como eu falei. Nessa época eu tinha meus meros 5, 6 anos, então ainda estava começando a aprender a andar. Mas a história começou lá no oeste, em Joaçaba, quando meu pai lá tinha uma sociedade, onde lá eles tinham as 3 marcas, né, da época. Ele teve atrás já a DKV, mas na época que começou a Delta, meu pai tinha a Ford, a Volkswagen e a Fiat, lá em Joaçaba com um sócio, que eu acho que não cabe aqui comentar. Sim. E quando foi dissolvida essa solução, essa sociedade, o meu pai acabou optando entre... A escolha deles na época foi ou ficava com o Oeste, com as 3 do Oeste, ou ficava com Joinville. E acho que meu pai foi um grande visionário nessa época, porque o sócio dele não quis de jeito nenhum Joinville. Não, porque Joinville não é legal, vou ficar aqui, fica com aqui. Meu pai falou não. Eu vou lá para Joinville, é uma cidade grande, uma cidade que está com um crescimento, um desenvolvimento econômico muito bom. E meu pai acabou optando por Joinville e o sócio ficou com o Oeste. E se a gente avaliar isso no tempo, a Delta hoje, eu acho que a Delta sozinha, ela equivale às 3 juntas lá, eu acho que ainda vende mais do que as 3 juntas de Joaçaba hoje. Então foi com essa separação de sociedade lá em 1982, eu acho que foi, 83. Data eu não sei certo, eu falei que a pessoa que devia estar aqui falando não está, mas é mais ou menos isso. Começou com isso, mas a paixão do meu pai por carro, isso vem da década de 70 já, quando ele começou com DKV, com outras marcas, e assim foi, e foi até praticamente o fim da vida dele, essa paixão. Não, e ele tinha um espírito projeto bem, né, desbravador, porque exatamente. Ele encarou, ele sempre foi de encarar. Meu pai foi um homem de desafio, como o pai do Maurício, a mesma coisa. Verdade. Eu acho que são da mesma escola, sim, praticamente, da mesma época. Então são homens que realmente a gente... São pessoas visionárias. Se nós filhos for 50% do que eles foram de visionários e de realizadores das coisas que eles colocavam à mão, a gente já está super realizado, não tenho dúvida disso. E os dois são do Oeste na mesma época também, né, Maurício? Na verdade, a nossa família também ela veio de Capinzal, né? Praticamente do lado de Joaçaba. Nós somos natural de Lacerdópolis, uma cidadela entre Capinzal e Joaçaba, para ser bem preciso, né? Então, a gente também teve essa oportunidade de... Eram vizinhos já, praticamente. E eram conhecidos. Né? Tanto que quando foi a expansão aqui da Delta, essa parte aqui, o seu Raul foi lá em Capinzal ver a obra que tinha sido feita num estilo parecido. Mas eu acho assim, né? Hoje realmente, tanto o seu Benoni, né, como o seu Raul, que tocou uma boa parte, depois o Flávio foi, são e ficaram ensinamentos assim muito diferenciados, né? Pessoas determinadas, né? Pessoas... Visionários, né? Diferenciadas, honestos, acima de tudo, que sempre foram fio do bigode, que né? Fala, não precisa de papel. O que era o dia 5 não era dia 6, nem dia 4. Nem dia 4. Isso essa escola é a escola da vida, a escola de fazer as coisas corretas. Por isso que eu sempre digo, né? Assim, hoje a gente que está à frente, né? E foi uma honra suceder a família, né, Lunardi. Assim, é uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo ninguém chega a 50 anos se não fizer uma coisa realmente séria, certa. Então isso foi um diferencial. E o negócio aconteceu exatamente por ser a família Autelite, os Benoni, que entraram nessa conversa. Eu preciso, você vai lembrar, Flávio, quando a gente negociou, é uma coisa engraçada, que hoje é difícil, né?
Hoje é due diligência, o cara vem aqui, pesquisa. Nós fizemos uma negociação. Foi tipo muito assim, tranquila, realmente. Olha, não tinha 100% da certeza, mas o que é a certeza absoluta nossa? Nós sabíamos com quem estava lidando. E o Isso Flávio sabia forma. com quem está Isso da lidando. mesma Isso foi forma. um diferencial muito grande. E né? quando eu cheguei com essa informação para o meu pai, ele falou: vai, senta e conversa, Fica porque tranquilo. está em ótimas mãos. O que falar ali vai acontecer e é isso que vai ser. Que acabou. legal, que É legal. isso aí. E assim, eu acho que também naquela época, como eu trabalhei com o Raul e a associação também, né? Eu lembro que questionaram a questão da folha. Tá tudo certo, pronto. Ninguém questiona mais, justamente por causa da idoneidade Aproveitando do essa seu deixa pai. que você está falando de você ter trabalhado com meu pai, comigo e agora está com ele, é isso que me dá um prazer muito grande. Que a gente senta aqui agora, às vezes eu venho aqui, tenho vindo pouco realmente, peço desculpas a isso, mas quando eu venho, cara, parece que é eu entrando aqui há 15 anos atrás, eu olho para mas tá aqui, continua o mesmo pessoal, os chaves. Sim, os gestores são todos aqui. Isso é muito bacana. Tanto a Beth, como a Dulce, como o próprio Nelson, o pessoal da oficina, o Célio, o Arildo, entre outras. Nelson. Então, essa turma isso toda, aí né? é sinal que era e é uma equipe O estruturada. diferencial da Delta sempre foi a valorização das pessoas, né? E eu acho que esse é o segredo dos 50 anos, o qual tanto eu quanto a Dulce fizemos parte, né? Com muita honra, né? Muita gratidão a você, Flávio, a você, Maurício, por acreditarem no nosso trabalho, acreditarem no nosso potencial. Vocês acreditaram muito mais do que nós mesmos. Eu acho que né? quem tem mais a agradecer isso é eu e o Maurício por vocês fazerem parte dessa equipe verdade. e auxiliar esse tempo certeza. todo a gente a fazer isso aqui acontecer. Eu acho que a gente que tem que agradecer. E não o contrário. nesse tempo que você conviveu na Delta, Flávio, você tem alguma história marcante assim que você gostaria de comentar? Que te vem à mente? Marcante, eu acho que foi quando eu comecei a entrar aqui no meio. Que foi na Getúlio Vargas, né? Começou lá na Getúlio Vargas. Getúlio né? Vargas, quando a gente teve a filial lá. Eu acho que essa é uma fase marcante para mim. Que foi onde eu entrei aos pouquinhos, pegando um pouquinho ali da área de assistência técnica. Eu fui sempre, aos pouquinhos, entrando, tentando morder aqui e ali. Conhecimento, eu acho que é o que a gente precisa para poder gerir alguma coisa. Sim. A gente tem que saber o que vai ter na mão, né? As pessoas que vamos lidar, produto que nós vamos lidar. Produto, todo mundo conhece, Volkswagen, produto mundial, um baita produto que se tem na mão. Mas o marcante para mim foi essa época, quando eu fui introduzido aqui. Claro que foi até um pouco precoce isso, que foi por doença do meu pai. Meu pai teve que acabar tendo que se afastar um pouco tanto da concessionária como do agronegócio que nós temos lá para cima, e acabei introduzindo. Mas eu acho que essa foi uma fase marcante para mim, que foi difícil. A gente se sentia nervoso na época. Na época eu tinha isso, meus 20 e poucos anos, né? E Então foi muito repentino. E foi de repente, É. caiu tudo no meu colo, então a gente teve que aprender. Agradeço mais uma vez a Dulce, Beth, Nelson, Zílio na época, que Sim. também foi um grande professor para mim aqui. Falo que ele foi o meu pai dentro da marca Volkswagen, que tudo que eu aprendi aqui não foi exatamente como meu pai foi em off, mas foi o Zílio que me passou tudo isso. Então, só tenho a agradecer, foi muito bom, foi uma fase muito boa da minha vida. E a marcante foi essa, foi quando eu comecei, que a gente sempre começa nervoso, mas eu tive uma assessoria muito boa por trás, que foi essa equipe maravilhosa, que até hoje Legal. tá aqui na Delta, Legal, nos legal, 50 anos. Legal. E a Delta, ela fez parte da família Lunardi, né? Até 2012, 13? 12. Isso? 12. Dezembro de 2012. Dezembro Isso de aí. 2012. Isso aí. E aí, em janeiro de 2013, assume a família Viel. É isso aí. né? Isso aí. E daí, de 2013 até 2024, já se Gente, já passaram passou 10 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. né? E nesses Os meus 11 cabelos, anos, meus cabelos comprovam isso. nesses 11 Os anos, meus também. nesses 11 anos, o Maurício também vai ter uma história marcante para falar, né? Olha, realmente, quando a gente veio para cá, foi também um desafio grande. Nós já tinha várias casas Volkswagen, geralmente no meio oeste catarinense, no Alto Vale, próprio Jaraguá do Sul, né? Mas a Delta, a cidade de Joinville, foi realmente um passo maior, né? E foi um desafio. Eu nunca me esqueço. Isso que eu queria Eu ouvir. nunca me Eu adoro esqueço. escutar essa história. Você sabe que Então, eu quero ouvir eu também. estou ocupando a sala onde que era do Flávio, né? Quando eu cheguei, apesar que eu conhecia o João Franzói, o Zílio, a gente não era uma coisa tão distante, né? O Flávio deu todas as condições também para a gente se sentir em casa, encorajado. Eu nunca me esqueço. Quando eu cheguei lá em cima na minha sala, sentei, eram 130 e
poucos 138. 138 colaboradores, assim, muito, Exatamente, assim, muito acima do nosso cotidiano nas outras casas, que eram concessionárias menores. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas eu já era também, eu sou um pouco mais, acho que uns 8, 10 anos, 7, 8 anos aí mais velho que o Flávio. Já estava um pouquinho, talvez um pouco mais calejado, que eu já tinha começado um pouco antes. E assim a gente foi conhecendo a equipe, né? Tá aqui, não preciso falar o óbvio, né? Tanto que estão comigo aqui. A gente foi se conhecendo, os hábitos Altelite, hábitos Delta foram se mesclando e se aperfeiçoando. Então isso realmente a gente foi crescendo, né? Até como profissional. A gente na verdade se sentiu muito prestigiado e orgulhoso, né? Marcante, Beth, eu acho assim, quando a gente ganhou, a Delta ganhou o prêmio Diamond Pin, que é um reconhecimento, não só Maurício, obviamente, de toda a equipe, que é uma premiação que a Volkswagen dá para alguns concessionários do mundo. Eram 3 concessionários só na América Latina, 1 concessionário só do Brasil. Então isso acho que foi o lado mais marcante. Mas a gente sabe, né, Flávio, você sabe lidar com varejo. A gente tem um tripé, né? A gente tem a equipe, a gente tem o cliente e a gente tem a montadora. Então você tem que achar uma maneira, né, Beth, de conciliar os interesses, um equilíbrio que a gente consiga estar sempre se renovando, e achando que convenhamos, alternativas. você faz muito bem, né, Maurício? Até eu lhe parabenizo, que é muito mais do que eu. Eu sou um pouquinho mais, o que eu vou dizer aí, paciência mais curta com esse tipo de coisa. Tive alguns desentendimentos com regional, com fábrica, mas que fazem parte. Eu acho que a gente briga pelo que a gente acha certo do nosso negócio, né? Eu acho que isso aí é para todos. Você deve fazer o mesmo, mas você faz de forma bem mais, bem mais polida que eu, pelo que a gente Mas percebe. a gente tá falando em nome da família Viel, do Grupo Altelite, da família Delta. A gente que é uma coisa só para mim. A gente, Beth, Dulce, Flávia, é uma coisa assim muito boa, muito gratificante em poder dizer hoje, poxa, eu faço parte de uma empresa que tem 50 anos. Hoje são poucas empresas que chegam num número assim. Pouquíssimas empresas, né, Flávio? Estamos falando a nível Brasil, tá? Que chega assim, no bom sentido, de pé, toda isso aqui, esse projeto aqui é o New Brand Design. Isso aqui é o que tem de mais bonito na Volkswagen Mundial. E não é nem só de pé, né, mano? Respeitado pela cidade, respeitado pelos clientes. Hoje eu posso dizer que nós estamos à frente da concessionária mais tradicional da cidade. Quantas concessionárias ficaram pelo caminho, né, Flávio? Não, a Delta é isso aqui. Bom, eu acho que do meu tempo, das grandes marcas, não tem nenhuma. Nenhuma, é verdade. Só a Delta, é verdade. Que então, assim, é uma responsabilidade, né, Beth? É uma responsabilidade para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz. Eu vejo aí o Jonas, o Jean, no bom sentido, a velha guarda da equipe os consultores de vendas. O cara já está vendendo para a 3ª geração. Sim. Ele vendeu para o vô, vendeu para o pai, agora está vendendo... pro pai, tá vendendo pro neto. Cara, não é para qualquer um isso aí. Então, relacionamento, né? E como essa evolução ela vem, né? Eu sou do tempo do Flávio, do tempo do Flávio, da família. Trabalhei com o Flávio, né? Trabalhamos juntos. Mas do tempo onde a gente montava os carros, fazia as coletas, o Gol tinha que colocar limpadores, desembaçador traseiro, era um opcional, né? E nem hoje me fala a dessas coletas. E a evolução, ela veio com tanta velocidade que nós já estamos falando de elétrico, híbrido, né, Maurício? Com certeza. E se me lembro bem, nós tínhamos que sempre pegar vamos falar a palavra, uma carnicinha para conseguir uns 2, 3 bonzinhos, filezinhos. Continua isso? Eu acho assim, hoje, na verdade, aí você falou da evolução dos carros. Hoje a Volkswagen, ela mudou um pouco o patamar
pouco não, bastante qualidade. Hoje a É a família, nova a Volkswagen. família, nova Volkswagen, a família percebe. hoje Tecnologia. tecnologia muita embarcada. Hoje nós temos um público jovem presente que uma vez não tinha. Os produtos são muito atuais. A grande maioria dos nossos produtos são nota máxima em segurança, né, Beth? Todos. Pô, todos, Desde o né? Polo Trek. Polo Trek. Então, isso faz com que todos da equipe entendam que a gente precisa estar sempre se renovando, né? Estamos falando não de é verdade? tecnologia, Sim. quando a Beth Se me atualizar, convidou sim. aqui, me mandou o convite para participar aqui, aceitei na hora, até falei, podcast? Gente, o que é isso? O que vocês vão me colocar aí? Eu tô estreando também. Tô estreando também. Cara, os negócios que a Estamos gente todos vê. juntos. Que nós queremos contar um pouquinho da história da Delta, para as pessoas conhecerem que a Delta ela é uma empresa humanizada. É há 50 anos conectando pessoas, conectando gerações. Você veio da geração, já é um legado, né, Flávio? O Maurício também é outro legado. Nós já vamos passar esse bastão para um próximo legado, que é o Pedro, né, Maurício? É verdade. Que já tá tô o sabendo que Leonardo. já tá aí, né? Tá aí, Já tá e o começando tempo bacana, passa, né? isso Quando é ele veio legal. pra cá, quando a gente Tinha 6? 6 para 7 7 anos. anos, Hoje é. ele fez o 18 anos, dia 3 de março. Então, A Delta Mas- tem mais 50 pela frente, Mas- meu amigo. Aí que tá. o que vamos em acontece? frente. A gente precisa dessa associação, a pessoa precisa gostar do que faz, amar o que faz. Não só o titular, obviamente, ninguém faz sozinho. A equipe, ela precisa estar renovada, motivada, né, Beth? Os desafios de quem lida no varejo, a concorrência ela é grande, as margens são pequenas, a gente sabe disso aí. Então é um desafio muito grande, a gente precisa estar organizado, capitalizado, você tem que saber, né? Você precisa ter uma estrutura mínima financeira, eu sempre digo, o tripé, uma estrutura financeira, uma estrutura física e o mais importante que eu falei aqui, a estrutura humanizada, uma equipe pronta para atender da melhor maneira possível, né, Beth? E eu posso falar por mim, depois a Dulce pode falar por ela também, mas para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa história. Há 24 anos. Dos 50, quase a metade eu faço parte, a Dulce já passou Eu da faço metade, 20. né? 28, mas quando eu entrei aqui, eu quase São que filhas da tinha... Delta, gente. É isso aí, são filhas Então, da assim, Delta. é a Beth da Delta, é a Dulce eu, da ia, Delta. eu ia Isso, dizer, o isso. sobrenome de vocês É já é Delta, Delta. E né? assim, e Isso. na verdade, assim, ó, como nós temos 50% dos funcionários que têm mais que 5 anos de casa. Então, tipo, é uma coisa que É não muita existe, coisa, porque e é uma hoje... coisa que Nós só temos entra- o Jonas com quanto? 46 anos. 46 anos. o Então, Jonas olha, E assim, O Jonas é patrimônio. Patrimônio, da Delta, patrimônio. praticamente. e Patrimônio. todas essas pessoas, né, que a gente trabalha todos os dias, estão aqui todos os dias, elas têm como a Delta, como se fosse sua, elas defendem, elas fazem o seu melhor, porque tem isso no coração mesmo. legal. Eu, Os 50 anos são prova disso. É, Não verdade, chegaria tão verdade. longe se e não os fosse 50 dessa anos é forma. da Delta, não é nosso, né, Dulce? A gente Não. sempre fala, né? Eu tô quase chegando lá. Mas assim, ó, é uma honra porque a gente realmente ama o que faz, realmente a gente entrega o nosso melhor e a gente sempre passa isso também para a nossa equipe, né? Que se não amar o que faz, não adianta estar num lugar por estar. É uma coisa assim que também foi uma associação entre a marca Volkswagen, né, que a gente acredita muito, né? Eu acho assim, por mais que a gente diga, poxa, tal, mas a gente sempre acredita hoje na evolução dos produtos. Eu, há pouco tempo atrás, tive a convite da Volkswagen, a sede Volksburg, e eu voltei de lá muito empolgado com os novos projetos, com o futuro, né? E você falou hoje... É lá que tem o Outstad? Outstad. Eu Hoje, tive lá hoje também na faz verdade, tempo, nós já também. temos a disponibilidade do carro elétrico, né? O ID4 e a Kombi, né? O ID Bus. Mas eu aposto muito, eu vejo muito num futuro próximo, Flávio, o carro híbrido, o carro a álcool e o carro elétrico. Eu acho que isso no Brasil, essa energia limpa, e a Volkswagen está muito focada nos próximos 3, 4 anos de trazer carros nesse nicho de mercado, entendeu? Essa pegada não tem mais volta mesmo. Eu acho que Eu não tem acredito como. que não. O planeta Acredito que já não. está exigindo esse tipo de
de foco, né? Eu acho que o híbrido é o caminho. Eu acho que só o elétrico, eu acho que ainda é cedo. Acho que tem muito ainda... Eu enxergo o elétrico... A caminha tá gatinhando demais. Eu enxergo o elétrico hoje como um nicho de mercado, não uma tendência de mercado. Exatamente. Na minha opinião. Falou a palavra certa. Imagino eu, né? Mas o híbrido, sim. O híbrido é uma coisa, assim, que se for analisar, né? Mesmo num Brasil quase um país, o tamanho de um continente, o híbrido você consegue associar a essa vantagem, né? E como a Delta comemorou 50 anos, né, a gente gostaria de ter convidado realmente o Flávio, em honra ao tempo que vocês fizeram a história desses 50 anos. O Maurício, para apresentar também um pouquinho, porque esse podcast, né, para apresentar um pouquinho para as pessoas quem são essas pessoas por trás da Delta Veículos, que estão à frente da Delta também, humanizadas, que reconhecem também o valor do ser humano, o valor do humano. Nós, como colaboradores, podemos falar isso. Reconhece, né? A história toda, né? Eu até queria aproveitar, eu falei brevemente de Capinzal, né? Que a gente que é a matriz, até ainda é a matriz do grupo do Alter Italá. Assim, quero aproveitar também e falar do seu Benoni Viel, né? Que acho que também foi uma pessoa determinada, visionária, né? Acho que uma pessoa que se doou muito, não só... Os verdadeiros guerreiros, né? Não só pela marca. Porque as épocas eram diferentes. Nós viemos, talvez, de uma área demarcada menor de Santa Catarina. Hoje, podemos dizer que estamos entre os 10 maiores grupos do Brasil, Volkswagen. Então, isso é um motivo de orgulho. E tem muito, mas muito disso da determinação do pai, né? Nós somos em 3 irmãos, o Marcos Viel, né? Que mora em Rio do Sul, o Alexandre Viel mora em Jaraguá, aqui pertinho. Já está vindo a terceira geração, o Léo, meu sobrinho, que já está tocando 3 concessionárias lá em Rio do Sul. Tem o Pedro chegando aí para aprender, com vontade para aprender, né? A gente tem que ter a humildade e ter a vontade de aprender, né? Cheio de gás, com muita vontade, né, Pedrão? Não é verdade? E assim que tem que ser, né? Então, como eu te falei, eu sou muito grato, nós somos muito gratos ao que aconteceu. Acho que também tem que fazer um agradecimento à Volkswagen, que também acreditou no nosso potencial e também foi dando oportunidades ou aprovando o nome Autelite com oportunidades. Isso faz parte, a gente precisa entender, acho que importante, né? Eu sempre digo, a gente tem que nem o Flávio falou, não sei se eu tenho habilidade do jeito que o Flávio falou, mas eu procuro tentar conciliar, né, os interesses, né? Então, isso aí é que nem no relacionamento, né? Marido e mulher. Tem, é verdade? Sim, Maurício. Você faz isso muito bem. Você tem que fazer, né? E eu volto a dizer, nossa, foi uma grata surpresa, não só ter recebido essa empresa maravilhosa, mas o maior ativo que ela tem, que são os colaboradores. Tá aí, ó. Tá aí, as pessoas estão, lógico, no começo a gente se ajustou, né? Eu acho que foi muito tranquilo, né, Dulce? Nossa, muito tranquilo. Eu sempre digo, eu acompanho de longe, muito tranquilo. Aqui, difícil. Basicamente, eu sempre brinco, eu falo para minha esposa, Carla, e falo. Na verdade, a gente sempre tá trocando, né? Ó, falo para a turma, aqui, aqui quem manda é as mulheres. O Nelson, eu digo da parte administrativa, financeira e comercial. O Nelson mais na parte de pós-venda. Aqui, quem me assessora é as meninas, e te dou os parabéns por isso, tá? Elas vão dominar o mundo, já estão dominando. E não se compara. Não adianta as mulheres... É verdade, quando colocam a camisa, meu amigo, não tem homem que chegue nem perto. Então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, Flávio, muito obrigada. Maurício, também por contar a sua história. Dulce, né, que faz parte junto também da nossa história. Nós agradecemos a Delta Cast número 1. Então, se você gostou da nossa história, pode curtir, compartilhar, passar para os amigos. Esse é só o primeiro Delta Cast. Nós vamos continuar e estamos juntos aí, né? Legal. Estamos tentando fazer cada dia melhor e buscar conhecimento, trocar essas informações. Agradeço o convite, feliz pelos 50 anos da Delta. Tenho certeza que agora
Já temos um sucessor aí que está Sucessor. começando o caminho. E acho que vem mais 50 e dali mais 50 que venha Com 150, certeza. 200 anos, porque a Delta merece, os colaboradores merecem, a cidade merece. E o consumidor E a Alta também Elite merece Maurício merece. É isso aí. conhecer É quem isso tá aí. por trás da Delta. Em nome também de toda a família Delta, a gente quer agradecer você, né, Flávio, aí, assim, a família, né, porque realmente, eu volto a dizer, a grande parte desses 50 anos estiveram na gestão de vocês e com muita maestria, né? Quando a gente pegou, a gente sabia da responsabilidade, mas também a gente precisa entender e fazer, junto com toda a turma aí, que a gente consegue sempre buscar quando a gente coloca uma coisa na cabeça, né, Beth? E o nosso negócio aqui é atender sempre cada vez melhor o nosso consumidor. E de encontro do que o nosso consumidor quer. Ele está exigente, faz Cada parte. vez mais. É Ele está verdade. exigente. Mas a gente precisa entender que é por aí mesmo, né, Beth? Não tem outro jeito, né? A diferença do sim do cliente é o atendimento. É um atendimento. Eu acho que Ele hoje vai- é, né? ele- Hoje é a ele forma vai como ser- ele é recebido, como ele é vai tratado, fidelizar eu acho se que ele pode é. receber. Não é mais Bem aquele atendido aqui. brindezinho, Não. aquela Não, amenidade. Não é a que- conexão, né? Não, É a não conexão. é. É a isso aí. E a conexão. ideia do Isso, podcast é isso é a aí. gente gerar Isso, conexão isso, também com as isso pessoas. mesmo. E é isso, a gente pode finalizar Vamos lá. então o nosso podcast com o Pensou Volkswagen, Pensou Delta com a nossa. Vamos lá? Então, vamos lá, Boa, então. vamos Então, lá. vamos lá, Pensou Volkswagen. Pensou, Delta. Delta!